Bitcoin acaba de chegar a 65 mil dólares de queda de mais de 40%, desde a máxima de 126 mil em outubro. E eu preciso ser honesto com você, eu cometi um erro operacional bem grave e eu vou explicar tudo agora, como que eu vou sair dessa. Primeiro eu vou explicar o que está acontecendo e basicamente hoje o mercado está sangrando, mais de 5 bilhões de dólares em liquidações só na última semana. O Bitcoin perdeu suportes importantes e chegou a tocar hoje 65 mil dólares. Se eu não me engano, está quase 64. Só que não foi só em cripto. O ouro quase caiu 10% na sexta-feira passada. A prata despencou 30% em um único dia na semana passada. A maior queda registrada desde 1980. E o S&P 500 está em queda também. Ações de tecnologia como a AMD caíram hoje 17%. E aí você pode perguntar, cara, Augusto, qual é o gatilho de tudo isso? A nomeação lá do Kevin Warsh como novo presidente do Fed pode ser um dos motivos, né? Talvez aquele rolê todo do Epstein, Epstein? Também. E o mercado entendeu isso como sinal de juros alto por mais tempo. Então, motivação para ser um pouco hawkish, né? E, pessoal, quando os juros sobem, ativos de risco tendem geralmente a cair. Então, é só uma expectativa que está rolando no mercado. Só que agora vem a parte mais difícil, o meu erro. Vou usar esse vídeo aqui para apresentar o erro que eu cometi, operacional, e justamente vou explicar o que eu aprendi com esse erro. Enfim, vocês sabem muito bem, nos últimos semanas eu apostei na alta do Ethereum, indo contra a média de 8 semanas, que é a média que eu utilizo muitas vezes para tomar decisões. Consegui lucrar bastante no ano passado com o próprio Bitcoin, com o mercado de ações, usando essa estratégia da média 8 semanal. O preço estava abaixo dessa média, a tendência era claramente de baixa e mesmo assim eu entrei comprado, fui comprando ao longo desses meses, acreditando que o Ethereum estava entrando em um position trade de alta desde o ano passado. E o resultado? O Ethereum saiu de 3.400 dólares para menos de 2.000 dólares hoje. Então uma queda de 40% e praticamente 3 semanas derreteu. Depois daquele arame farpado do mês de janeiro, simplesmente desabou. E a lição aqui é muito simples. Nunca opere contra a média móvel de prazo relevante. Se o preço está abaixo da média de 56 dias e caindo, a tendência é de baixa até que ela reverta. Você até pode estar certo sobre o fundamento, mas o mercado ele pode tirar do jogo antes de você estar certo. Só que tem um lado positivo nisso tudo. Bitcoin a 65 mil é o preço lá de abril do ano passado. É um preço bem aproximado de abril do ano passado e na verdade é um preço de 5 anos atrás. Então para quem perdeu o último ciclo, na minha opinião essa é uma segunda chance de entrada. Grandes players ainda projetam Bitcoin acima de 100 mil dólares nos próximos meses e talvez nos próximos anos. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa, não tenta pegar a faca caindo, tá? Então enquanto o mercado está caindo, muita gente já está falando em comprar, e sair comprando, e sair colocando mais dinheiro do que deveria. Vamos esperar o preço mostrar onde é o suporte, né? Ou seja, a gente tem que procurar por candles de reversão. Então não adianta a gente sair comprando, caçar fundo, porque o fundo pode demorar para chegar. Então a gente tem que procurar sinais de reversão e a gente tem que observar o volume de compra se ele está aumentando. Então, na minha opinião, os níveis-chave agora do Bitcoin são 70 mil e 65 mil dólares. Se perder 65, o próximo alvo é 60 mil dólares, podendo adentrar em 52, 58, assim por diante, até que a tendência termine. Então, muitas vezes é melhor comprar 5% mais caro com confirmação do que comprar 5% mais barato e ver cair talvez mais 20%. E uma coisa que eu queria comentar sobre o mercado tradicional é que 2026 é um ano de eleição de meio de mandato dos Estados Unidos. E, historicamente, o S&P 500 ele sofre correções de 10 ou mais em 70% desses anos que tem essas eleições. Geralmente, o drawdown médio do S&P 500 nesses anos é de 18%. Então, se as ações continuarem caindo, cripto vai junto. Então, a gente tem que ficar atento, que é o que está acontecendo. E, praticamente, semana passada, o ouro e a prata, eles nos ensinaram uma coisa muito importante. Quando há pânico generalizado, até os ativos considerados mais seguros, eles caem. Então, o único refúgio real em momentos assim é ter caixa, dólar. Tá? Então, resumindo, Bitcoin em correção forte,
mas faz parte do ciclo. Eu errei a ir contra a tendência média do Ethereum. Preços baixos são uma oportunidade, mas só compre quando o mercado mostrar suporte. E fica de olho nas ações aí que elas estão com características de formação de topo. Lembrar que nesses momentos, quem tem caixa é rei e disciplina vence a euforia. Por isso agora eu vou mostrar para vocês, junto com vocês, os gráficos e eu vou passar mais algumas considerações. Tamo junto. Bom, pessoal, agora eu ajeitei um pouco a câmera aqui só para a gente puxar o gráfico. Vamos puxar o gráfico aqui para a gente conversar sobre as decisões que eu tomei e o porquê que eu acreditava no mercado bullish e como se mostrou errado a minha análise que eu fiz anteriormente. Bom, pessoal, primeira coisa, Bitcoin, eu posso colocar aqui numa estrutura de megafone aqui, invertido, para a gente tentar, né, ver a região onde o preço pode se segurar, onde o preço pode sofrer algum tipo de compra ou uma zona um pouco mais de suporte. A gente perdeu suportes extremamente relevantes, a gente perdeu primeiro o suporte dos 83 mil dólares, suporte esse que eu acreditava que ele não perderia, que é onde região do último arame farpado, que ele trouxe, né, essa perda, ele quebrou essa estrutura e deu continuidade da baixa. Então, geralmente quando a gente tem uma tendência de baixa, confirmada com a média apontada para baixo, média 8 semanal ou média 56 dias, que é essa média branca aqui, ela estava apontada para baixo, o preço começou a acumular. No meu entendimento, até aquele momento, eu acreditava que o mercado poderia estar criando um canal paralelo de alta, tá? Fazendo algo um pouco diferente do ciclo anterior, mas nesse primeiro movimento que a gente teve de queda intensa, ele está repetindo exatamente o movimento do ciclo anterior, movimento esse que eu subestimei que poderia acontecer, tá? Sim, eu subestimei, eu realmente não acreditava que ele repetiria o mesmo padrão do ciclo passado e nesse momento, né, a gente pega o gráfico do passado aqui, joga aqui, a gente pode até deixar bem aproximado nas devidas proporções. Esse é o movimento que a gente enxergou, tá? Se a gente pegar o movimento completo, né, do último bear market e a gente repetiu o bear market seguinte, futuro, exatamente como o do passado, a gente poderia ver o preço do Bitcoin despencar e chegar lá pelos níveis de 50 mil dólares, né? A gente tem que ajustar aqui 48 mil dólares, 50 mil dólares. Que sim, sempre existe uma possibilidade de acontecer, se acontecer exatamente com o movimento do passado e continuar fazendo essa repetição do movimento do passado, a gente pode ver o preço do Bitcoin ainda despencar. Porém, no momento presente, que eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, às 17h30, daqui a pouco vai para o ar esse vídeo, eu percebi que a gente está com uma estrutura de megafone aqui, né? A gente pega os dois topos equidistantes com os dois fundos e se ele segurar essa região de 63 mil dólares aqui, supostamente a gente poderia localizar a primeira tentativa de formação de fundo. Digo primeira tentativa porque geralmente um fundo do Bitcoin ele é formado por uma ou duas tentativas rejeitadas para depois o mercado tender a voltar a subir. Então, se ele proteger essa região de 63 mil dólares, né, segurar, que na verdade é a região do topo do ciclo anterior, então a gente está falando de preços que a gente viu apenas há 5 anos atrás, então a gente viu esses preços há 5 anos atrás, a gente joga ali para frente, a gente está retestando, é a mesma coisa que se voltasse no tempo e comprasse Bitcoin no valor de 5 anos atrás. Nas últimas vezes, quando o ciclo de baixa finalizou, né, o bear market finalizou, a gente parou no topo do ciclo anterior e não caiu mais. Não quer dizer que isso vai se repetir agora, porque o mercado, o gráfico, né, ele muitas vezes ele não repete exatamente igual. Ele rima, mas ele não repete exatamente igual. Então, no ciclo passado, quando ele caiu 80% e retraiu 80%, ele chegou a 16 mil dólares, que era a região ali bem aproximada do topo anterior, né, que era 20 mil dólares lá de 2017. Agora a gente está numa situação semelhante, só que a gente, ao invés de cair durante um ano, a gente está caindo durante 5, 6 meses. Então, 5, 6 meses de queda e uma queda que veio até, para mim, na minha opinião, de uma forma bem repentina, tá? Eu estava defendendo a tese de que o mercado poderia continuar entregando alta e era um ciclo estendido, então eu acreditava muito num canal de alta, mas assim que ele perdeu esse canal de alta, assim que ele rompeu,
ele rompeu com muita força, veio uma busca de liquidez muito grande, foram liquidados aí muitos bilhões de dólares hoje no mercado de futuros. E, se eu não me engano, amanhã tem investimento de mercado de futuros do mercado de opções também. E com essa queda aqui se produziu, então, esse evento, né, que a gente chama aí, pode chamar de um crash, né? A última vez que a gente teve um crash desse tamanho, com uma queda considerável, tão repentina assim, em tão pouco tempo, né, com 40% de queda, foi uma das quedas finais do último bear market, né, em que uma semana ali o preço simplesmente despencou também 44%, e agora que ele está despencando uns 38%, né, uma queda bem acima do normal, porque o preço do Bitcoin nesse ciclo de alta, ele estava corrigindo entre 20% e 30% para continuar subindo. Então, se ele despencou além dos 30% e ele simplesmente varou reto, né, com uma segunda perna de baixa sequencial, então significa que o mercado está num ciclo bear, de fato, e a gente precisa ver até onde a faca vai estar caindo para poder se antecipar a uma possível reentrada, tá? Eu não acho legal tentar ficar caçando fundo, porque ele poderia cair para 72 e o cara imaginar que vai cair até 72 e comprar 72, daqui a pouco o negócio vai para 63. Então você fica gastando energia e não deixando o mercado mostrar para você a direção. Então é importante, né? Primeira coisa que eu quero ver é o mercado segurar em algum suporte de preço e, obviamente, começar a lateralizar para depois se aproximar da média 8 semanal ou a média de 56 dias e possivelmente conseguir romper fazendo a reversão majoritária de tendência. Então saindo de uma tendência de baixa, e para uma tendência de baixa parar de cair, ela tem que geralmente lateralizar para voltar a subir, porque a maior parte do tempo o mercado ele lateraliza. Então ele lateraliza para continuar o movimento anterior. Então se ele vai fazer uma reversão, geralmente ele começa a formar um fundo para depois voltar a subir. Então é aquilo que acontece quando você ainda tem uma continuação de alta, né? Augusto, você acredita que o preço do Bitcoin pode voltar acima de 100 mil dólares esse ano ainda? Sim, acredito que ele pode voltar a 100 mil dólares esse ano. Sim, acredito que a gente pode ter um bear market de 6 meses ou de um ano, enfim. Ele pode ficar esse ano todo corrigindo e caindo. Só que o que acontece? Por experiência própria, tá? No início de cada ano, um início de ano muito avassalador, com uma queda tão violenta, geralmente mostra que o mercado ele não fica caindo o tempo todo. Ele não vai ficar caindo vertical, a menos que ele teve um crash, daí todo mundo perdeu confiança no Bitcoin e o Bitcoin simplesmente vai morrer. Se o Bitcoin se manter com todos os seus fundamentos, se ele se manter intacto, a gente tem que pensar, ele está com preço hoje, no dia de hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, ele está no mesmo preço que a gente só viu lá em 2021. Então ele está num preço descontado, ele está barato. Tá? A gente pode dizer que ele está barato porque ele já caiu 50% do seu último topo. Então o último topo seu foi 125 mil dólares, ele está em 63 mil dólares. Então a gente está perdendo aí praticamente 50% do Bitcoin. Em bear market, geralmente acontece dele cair 60%, 70%, 80%. Nos ciclos anteriores ele caiu 74%, 85%, 90%. Tá? Nesse ciclo, talvez ele segure com quedas de 60% máximo, 70% máximo, enfim, isso tudo a gente vai descobrir agora, nesse momento, tá? Mas ele deu o sinal de compra de sobrevenda semanal. Esse sinal de compra de sobrevenda semanal não significa que é para sair comprando. Significa que as últimas vezes que aconteceu, as últimas 3 vezes que aconteceu, foram compras muito boas, porque depois de um período ainda de correção, ele começou a finalizar a tendência de baixa e trouxe a reversão para alta. Então, o que eu quero dizer com isso? Os outros fundos dos outros ciclos, tanto quando o preço do Bitcoin caiu de 20 mil dólares para, a gente pode deixar bem aproximado aqui, de 20 mil dólares para 3 mil dólares, que foi quando eu criei meu canal no YouTube, né? Eu criei exatamente nessa zona aqui, nessa lateralidade de formação de fundo aqui, que foi provocada depois de uma queda de 50% em novembro de 2018. Eu lembro que esse era um dos sinais que eu comentei, não é? Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Tu pega o primeiro vídeo do meu canal aqui, volta lá em vídeos mais antigos, tu vai ver que eu falava que aqui era um potencial de compra
semanal importantíssimo de longo prazo para o Bitcoin, e acabou se tornando isso mesmo. Depois nós tivemos a aproximação na pandemia, que também foi uma compra histórica, tá? Depois agora, mais recentemente, em dezembro de 2022, também deu compra histórica, né? Deu compra de formação de fundo aqui, e agora, recentemente, o mais recente de todos é esse sinal aqui, que potencialmente pode ser um sinal comprador. Significa que a gente tem que sair comprando adoidado? Olha, tem muita gente que está fazendo isso. Eu já acho mais prudente comprar um pouquinho, então comprar aquilo que se sente confortável, para arriscar aquilo que se sente confortável, mas não gastar tudo de uma vez. Por quê? Porque se ele continuar dando segmento de baixa, ele pode revisitar preços mais baixos e às vezes você queima todo o teu capital comprando com 50% de desconto, sendo que você poderia comprar um pouco com 55% de desconto, 60% também. Claro, não ficar esperando também, né? Eu vou esperar cair cada vez mais para ir comprar. Mas esperar para ver barras de potencial reversão, barras compradoras, barras verdes, que podem começar a surgir amanhã, por exemplo. Então, hoje o mercado derreteu, ontem o mercado derreteu, anteontem o mercado derreteu, mas daqui a pouco, sexta-feira, o mercado começa a abrir em uma alta. E talvez, se ele abrir uma alta amanhã, já pode ser o primeiro indicativo de que esse preço pode ser o preço de suporte, que por enquanto ainda não está confirmado, tá? E no meu caso aqui, em 2025, qual foi os meus principais acertos e meu principal erro? 2025, eu fiz muito mais dinheiro com o mercado de ações de tecnologia, focadas em computação quântica, QBTS, QBT, RGTI, Yonk, que subiram 300%, 400% e 500% de fevereiro daquele ano, depois de uma grande queda, inclusive, de fevereiro daquele ano até setembro. Então, chegou ali em outubro, eu realizei 100% das ações e vendi os 10% remanescente de Bitcoin. Então, chegou ao final de julho, eu comecei a vender Bitcoin a 108. Em setembro eu vendi Bitcoin a 114. Depois, em outubro, eu vendi ele a 124. Então, eu fui vendendo ele aos poucos e no último dia que eu vendi foi o dia 7 de outubro, onde eu gravei, né, a minha venda de Bitcoin e fiquei sem Bitcoin. Ao mesmo tempo, eu estava comprado em Ethereum. E o Ethereum, ao invés do Bitcoin, do que eu fiz com o Bitcoin de eu sair vendendo, eu fiquei segurando. E eu fiquei segurando com o preço médio de $3.200. Depois ele foi para $3.600, eu comprei mais um pouco. Então eu fiquei com o preço médio ali de uns $3.200, $3.400. E com esses meses agora de correção, de queda, eu fiquei batendo martelo, acreditando que o Ethereum simplesmente estava fazendo pullback para depois, mais tarde, continuar subindo, possivelmente fazer um ombro-cabeça-ombro invertido, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, ele recentemente estava segurando o preço aqui nessa região, eu achei que ele ia vir para cá e, na verdade, ele estourou para baixo. Logicamente, eu não tenho controle sobre o mercado, pode acontecer, e nessa situação eu fiquei preso com esse ativo. Então, eu estou com ele carregado, estou com o preço médio de $2.900, e agora, hoje, eu vou comprar ele a $1.800 para melhorar meu preço médio, baixar meu preço médio. Porque se eu estou preso com o ativo, conforme vocês viram na capa do vídeo, eu estou preso com o Ethereum e afundando com o Ethereum, certo? Se eu estou preso no ativo, a pior coisa a se fazer é eu vender mais barato que eu comprei, com pressa. Por quê? Se é um dinheiro que não me faz falta, cara, não tem problema. Eu aceito que eu errei o operacional, aceito que eu errei o position trade, aceito que eu errei de ir contra o meu principal setup, e todas as vezes, já é a terceira ou segunda vez que aconteceu, eu dei ir contra o meu setup e eu me ferrar por conta disso, né? Só que eu tinha algumas... eu achava que o mercado estava fazendo um tipo de price action e acabou não acontecendo. Como eu não uso stop loss, porque para mim stop loss é só uma forma de você ficar perdendo dinheiro para o mercado, e eu tenho confiança que o Ethereum não vai morrer depois dessa queda, nem o Bitcoin, eu acredito que é só uma questão de tempo de eu ficar carregando a operação com prejuízo não realizado. Então, para mim é muito tranquilo falar sobre carregar prejuízo não realizado, porque muita gente pega e fica falando só dos acertos, assim como eu falei dos meus acertos no ano passado, e infelizmente esse início de ano eu comecei já tomando um prejuízo não realizado. E eu acho importante falar, porque não existe ninguém que acerta 100%. Se alguém está te falando que acerta 100%, se alguém está te falando que nunca o mercado quebrou a expectativa que você criou sobre um operacional, essa pessoa vai estar te mentindo.
Porque eu não tenho como controlar se o mercado vai dar uma derretida forte, um crash, como aconteceu. Só que eu tenho peito para falar assim, olha, já aconteceu comigo, e a primeira coisa é eu aceitar a realidade. Por que eu não me incomodo com isso? Porque eu não coloquei um dinheiro que eu não estava disposto a perder. E cara, eu estou em Ethereum aí 30% do meu patrimônio de investimento. Então, do meu dinheiro em investimentos, 30% está em Ethereum. E eu estou simplesmente carregando esse prejuízo não realizado e agora, com toda a paciência do mundo, vou esperar o mercado mostrar até onde ele vai querer cair, até onde ele vai levar o preço. Ele pode cair até aqui onde ele está, $1.800, mas ele também pode muito bem cair até $1.200, ele cair abaixo do valor de $1.400, que é o fundo do ano passado. E eu tenho que entender, aceitar essa condição, porque não tem muito o que fazer. Eu não tenho como prever, não tenho bola de cristal. Eu, particularmente, não gosto de usar stop loss, porque o stop loss ele mais ajuda as corretoras a saber onde tu está botando a tua liquidez para ele te estopar. E, ao mesmo tempo, eu me sinto confortável de ter o gerenciamento. Como eu tenho aquela renda recorrente, eu simplesmente vou pegar no final do mês e vou comprar mais Ethereum a preços mais baixos. Se o meu preço médio estava a 2.900 e agora eu comprei ele a 1.800, vocês concordam que se eu comprar uma quantidade legal, eu vou ir diminuindo o meu preço médio. Dessa forma, a qualquer momento, dentro de uma tendência de baixa, o mercado repica para cima, ele sobe e eu posso sair empatado, posso tomar a decisão de sair e me arrependido do operacional, posso vender e sair do prejuízo e sair com o dinheiro que eu tinha antes. Ou posso simplesmente aguardar, ver se o mercado mostra para mim algum tipo de retomada de alta e eu posso me manter na operação. Se eu não tenho pressa de usar esse dinheiro, eu posso fazer isso, tá? Só que sempre funciona isso somente numa condição. Se eu colocar um dinheiro que eu estou disposto a segurar, a não utilizar, eu não vou usar ele para pagar contas, por exemplo. Então ele não é um dinheiro que eu preciso agora de imediato. Ele é um dinheiro que eu também não quero perder, mas ele também não é um dinheiro, preciso de imediato. Inclusive eu estou pensando até colocar uma placa na frente de casa, colocar assim, imobiliária Augusto Bax, né? Ou seja, eu vou vender terrenos, porque o Ethereum agora virou um terreno para mim. É como se eu estivesse investindo num terreno que eu estou com o meu dinheiro imobilizado, que se eu vender ele agora barato demais, eu já acho que ele está muito barato, tá? Eu já achava que ele estava barato a 2.800, imagina agora $1.800. Então, para mim ele está barato ainda, ele continua barato porque é o preço praticado no mercado há 5 anos atrás. Eu acho que ainda não teve aquele reajuste, né? Eu acho que o Ethereum vale mais do que o real e do que o dólar, por exemplo. Então, eu estou agora com o dinheiro mobilizado, então ele virou um investimento de longo prazo. Ou seja, assim que acontecer o mercado dele recuperar, ele pode recuperar em 1 mês, ele pode voltar a subir forte, ele pode levar 3 meses, ele pode levar 1 ano, não importa, eu sei que eu comprei algo que não vai morrer. Se fosse algo que fosse morrer, aí beleza, não conto mais com esse dinheiro, eu aceito o prejuízo, tomo 30% de loss e é isso. Agora, do capital destinado a investimento, né? Agora, por enquanto, estou sentindo assim muito tranquilo. Não minto que eu estou gostando dessa queda, porque ela aumenta o meu poder de compra. Então, quando você tem uma queda violenta, né? Antes eu tinha que despender de $3.000 para comprar um Ethereum. Agora eu posso gastar $1.800 para comprar o mesmo Ethereum. Então, eu consigo comprar mais barato um ativo que eu já via valor nele. Então, agora aguardar a movimentação de baixa desse ativo, aguardar até onde ele vai segurar, possivelmente ele vai segurar em algum nível de preço, em algum momento, em algum dia, e mesmo em tendências de baixa, existem períodos de alta, que são os períodos de repique, né? Que às vezes o preço sobe durante um mês, ele volta bastante do preço que ele caiu. Por exemplo, aqui, no último ciclo ele caiu de $2.000 e foi lá para $800 e retornou para $2.000, tipo, em questão de alguns meses de diferença. Foram poucos meses de diferença. E apenas um mês ele recuperou grande parte, ele subiu 100%. Então, quando eu fui ver essas quedas aqui, eu fui dar uma olhada para ver se tinha algum gap. E temos um gap institucional, ou seja, a pressão vendedora ela foi provocada por institucional. Por qual objetivo eles querem empurrar essa venda forçada? Eles querem comprar barato. Então, eles querem fazer as mãos fracas venderem mais barato para eles. Lógico, mudança de mão, né? No mercado financeiro, o impaciente paga para o paciente. O institucional é o mais paciente de todos. Então, ele consegue fazer esse tipo de manipulação de movimentação, empurra o preço para baixo, faz muita gente tremer a mão,
a aceitar o prejuízo por dor emocional, porque colocou mais do que deveria, colocou um dinheiro que não poderia colocar no mercado, ou que sente dor emocional ao ver a queda, e simplesmente ele consegue ir captando essa liquidez, acumulando. Por isso que nos dados on-chain dá para ver que os long-term holders estão acumulando bastante Ethereum com essas quedas aí recentes. Então, eles estão comprando e acumulando Ethereum para quê? Para vender mais barato lá no futuro? Não, porque depois eles vão impulsionar a alta. Quando o preço voltar acima de 2.600 e fechar esse gap, o preço vai começar a andar para cima e disparar em alta. E disparando em alta, ele pode daí romper 3.200, 4.000 dólares, 5.000 dólares e assim por diante. Porque é assim que o Smart Money funciona. Ele faz você testar a sua fé e testar o seu emocional até você dizer, chega, cara, não aguento mais perder dinheiro, vou deixar aqui para eles. Mas se o Ethereum não perdeu o fundamento, não tem por que sair vendendo, não tem por que sair se desesperando. É simplesmente aguardar os melhores momentos e voltar a subir. E é assim que eu faço. Então, quando eu erro um operacional, claro que com altcoins aleatórias eu não consigo resolver a vida fazendo isso, tá? É muito difícil, muito mais improvável, porque muitas altcoins não vão voltar mais acima do zero. Agora, estamos falando da segunda maior criptomoeda do planeta. Uma das mais compradas por ETFs, em negociações de mercado de futuros, ela é mais negociada no futuros, o Ethereum, do que o próprio Bitcoin. Se tu pega carteiras aqui, você vai ver que os assets, o ranking de assets em mercado de futuros atualmente tem 460 milhões de dólares ligados ao Ethereum e 451 milhões em Bitcoin, e abaixo disso, bem menos. Então a Solana, por exemplo, que é concorrente direto do Ethereum, por exemplo, tem um quarto do tamanho, um quinto, na verdade, do tamanho de dinheiro e fluxo financeiro que tem o Ethereum. Então, sabendo disso, eu sei que em algum momento o preço vai voltar. Então, agora é questão de tempo, é questão de acumulação, é questão de ir comprando mais barato, aumentando a minha bag e diminuindo o preço médio. Porque se eu vou comprando, diminuindo o meu preço médio, qualquer disparada de preço futuro faz com que eu saia zerado ou comece a entrar em lucro. Como eu sempre gosto de operar mais longo prazo, movimentos longos, né? E embora eu tenha errado o meu position trade do ano passado, que eu abri na metade do ano passado até agora, e eu acertei ao realizar Bitcoin em outubro, né? Tanto que uma parte dos Bitcoins que eu realizei se transformou nessa casa aqui. Eu comprei essa casa lá em novembro e eu expliquei por que eu estava vendendo Bitcoin para dar entrada na casa, porque eu achava que o Bitcoin estava muito esticado. E o Ethereum eu estava achando que ele ia ainda poder potencialmente subir, porque o mercado de ações ainda estava em alta, né? Outro detalhe importante só para finalizar, o mercado de ações também derreteu, não é só o mercado cripto que derreteu. Então a gente pode pegar o mercado de tecnologia, olha só que movimentação perigosa o S&P 500 querendo apontar, né, movimentação para baixo, perdendo a média 8 semanal. Então se ele perder a média 8 semanal também começa a ficar perigoso a exposição demasiada em ações americanas. Com isso pode derreter, pode cair forte. A gente pode pegar, por exemplo, a Microsoft, ela hoje derreteu. Tá? Então, a gente vê quedas fortes também no mercado de ações. Então, é algum tipo de entidade que tem muito capital que está promovendo esse tipo de queda. Porque essa queda não está sendo gratuita, não está derrubando só o Ethereum, só o Bitcoin, só elas estão despencando, não. É o mercado de risco como um todo está despencando. Tu pega ouro e prata também, commodities, né? Também começaram a cair e agora estão, né, fazendo o topo mais baixo do topo anterior, tentando ameaçar mais queda pela frente. Então a gente tem a AMD, por exemplo, concorrente aí direta da Intel, tá? Mesma coisa, despencou o preço hoje e essa semana. Então assim, não é só cripto que está sofrendo, é o mercado de risco como um todo, isso que o pessoal tem que se ligar. Enfim, para quem quer pegar possíveis oportunidades de comprar agora Ethereum, Bitcoin, eu vou deixar o link de uma corretora extremamente confiável que eu utilizo bastante, Coinbase, aqui o link na descrição. Você pode estar criando seu cadastro, você pode começar a operar ainda hoje, comprar seus Bitcoins, seus Ethers, no link da descrição. Corretora extremamente confiável, a maior corretora dos Estados Unidos, a Coinbase, totalmente regulada, tudo certinho. Então ali não vai ter problemas de travamento de saque, problemas com saques, nem nada, nem falta de depósito. É uma das maiores corretoras do mundo e extremamente confiável. Tá? Então o link na descrição, Coinbase ali está apoiando esse vídeo de hoje. Tá? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aí, opiniões, né, sobre o mercado, se você está comprando, se você está vendendo, se você está aguardando a faca parar de cair para, de repente,
entrar numa posição compradora, vai falando da tua estratégia ali. Qualquer coisa também se tornar membro do canal para participar das nossas lives diárias, onde eu faço toda a orientação. Hoje eu fiz 2 horas de aula, né, de orientação, aprendendo com os meus próprios erros, tá? Então, eu gosto bastante de falar dos meus erros, eles acontecem e eu acho que a melhor maneira para mim não existe erro, existe aprendizado, tá? Então, todo erro ele virá um aprendizado e eu sei que muita gente vai, por ego, né? Você errou, você acertou, não interessa, a gente sabe quando erra, não precisa ninguém vir falar, né? A gente simplesmente tem que vir aprender, baixar a cabeça e continuar trabalhando e é isso, certo, pessoal? Tamo junto, espero que tenha gostado, um grande abraço e até a próxima, valeu!